Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2020, começando mais uma live de TV. Tô até engasgando, tá quase acabando o fôlego. Só tem hoje mais quinta-feira para encerrar isso que eu tô chamando de primeira temporada, porque vou entrar de férias na PUC, quero dar uma descansada também desse processo aqui. Então vou chamar a Mel, que já tá entrando aqui. Já vou aqui botar o comentário e fixar pra gente bater esse papo. Vamos lá, Melzinha. Quanto tempo que tá conectando aqui já? Aguardando, conectando. Gente, tô todo descabelado. Tá uma coisa. É. Tudo bom? E aí, Bruno, deixa eu só ajeitar aqui os negócios que eu não... Tirar o som desse negócio. E aí, Bru? Tudo bom? Quanto tempo que eu não te Pois vejo? é, Não é? caramba, a gente era jovem a última vez que a gente se viu, né? Eu ainda sou, e você também, você tá ótimo, vai. Vou te confessar que foi meio esquisito quando eu te vi a primeira vez toda loura lá, uma coisa mais linda. Eu também me achei E esquisitíssima quando eu fui mas loira. depois eu me acostumei, aí hoje eu fui ver uns stories seus e apareceu assim, falei, gente, peraí que eu tava vendo ela ontem, toda loura. Pois é. E aí agora castanha. Pois é, eu tive que me habituar, eu demorei uns meses pra me aceitar loira. Aí depois eu curti durante um tempo, mas dá muito trabalho. É, E pra mim, eu tenho cabelo muito escuro. E tudo, mas eu tive que ficar, né? Porque eu fiquei meio desesperada de tirar o loiro entre uma temporada e outra, porque eu falei, ai, gente, se eu tiver que escurecer e pintar de novo. Mas aí agora, enfim, eu acabei decidindo cortar e pintar, porque aí senão é impossível, ainda mais na quarentena, imagina, eu não ia pois conseguir é. ficar. Mas tinha tudo a ver com um personagem, né? Aliás, que personagem maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada. E você sabe que foi engraçado que eu tinha, quando eu tava vendo a primeira temporada, eu tinha lido em algum lugar antes de estrear que a Mel tava na série e tal. Aí eu comentei com alguém assim, gente, vocês viram? Cadê a Mel na série que eu não vi? Eu vi, Ah, eu vi o não primeiro reconheceu. episódio e eu juro que eu não reconheci nas primeiras cenas. Eu falei assim, Bruno, ali, É normal. a jornalista. Eu falei, caramba, é verdade. E depois eu fui me acostumando. E achei a segunda temporada mais legal do que a primeira. Ah, que bom, que legal. Achei que tinha. Acho que os personagens evoluíram bem, assim, e o teu tem uma posição ali, uma função que eu acho muito, muito legal. Eu queria que você falasse um pouco desse personagem, assim, e como surgiu esse convite, e como é que está sendo fazer para uma plataforma de streaming que você tem um alcance muito maior do que já era uma televisão aberta, né? Você tem uma possibilidade de falar com o mundo inteiro ao mesmo tempo. É muito louco, né? Assim, eu nunca tinha feito nada para uma plataforma de streaming assim, ainda mais tão grande quanto a Netflix, né? E e foi um processo bem louco, assim, a escolha do elenco foi um processo lento, a gente ali transitou entre as personagens. Depois eles acabaram me aprovando como Teresa, mas eu fiz muitos testes, eu passei alguns meses ali ainda para poder finalmente ser aprovada. E, e aí depois a gente começou a filmar, isso foi em 2018, aí lançou a temporada em 2019, a primeira temporada. E aí, assim, a gente eu não sabia como era direito, né? Porque realmente eu nunca tinha feito nada para Netflix e tal, e eu não sabia como que era. E era uma coisa que eles lançam em 190 países ao mesmo tempo, né? É uma loucura a possibilidade de alcance, né? Dessas plataformas. E é muito bacana. E agora, claro, a série, se ela vai bem ou não, é sempre uma incógnita. A gente não sabe. A gente faz com o maior carinho, com maior dedicação, com maior cuidado. São muitas pessoas que participam do processo todo, são muitas pessoas que estão ali nos bastidores para fazer a série acontecer. E, e bom, mas na verdade a gente faz, a gente não sabe como que vai chegar, né? Como que as pessoas vão receber a série.
E aí a primeira temporada tinha isso. Como é que as pessoas vão receber a série? Elas vão gostar? Elas não vão gostar? Como é que é e tal. Aí foi super bem a primeira temporada e me deixou feliz, assim, todo mundo ficou muito feliz com o resultado e tal. E agora na segunda temporada era uma expectativa diferente. A série já tinha ido muito bem na primeira temporada, havia muita gente que estava esperando essa segunda temporada. A expectativa era, será que eles vão curtir a segunda temporada? Será que o pessoal vai embarcar nessa segunda temporada? Né? Porque a maneira como a primeira temporada termina, ela é uma maneira que é difícil de você dar continuidade àquilo, né? As trajetórias todas daquelas personagens e do próprio arco narrativo da série, como todo um arco maior, se você for pensar, é bem complexo, mas eu acho que acabou sendo bom e o resultado que eu tô vendo, né? A série estreou um pouco mais de uma semana. É excelente, as pessoas estão adorando. E eu fico super feliz ouvindo um comentário como o seu, Bru, de eu gostei mais da segunda do que da primeira. Eu tenho ouvido isso também. É claro que né, nada é uma unanimidade, mas eu tenho ouvido muito que as pessoas estão gostando bastante da segunda temporada, dessa verticalização nas personagens, nas questões, de você sair um pouco de um perfil um pouco mais estereotipado e você se aprofundar nas questões daquelas personagens. E tem toda uma defesa ali no teu personagem do que é, além de uma coisa latente em todos os personagens, da função da mulher, da autonomia da mulher, numa outra época, né? Se isso já é urgente de se falar hoje, naquela época era mais ainda. Uhum. Mas tem toda uma questão também da imprensa, da liberdade de imprensa, que é um assunto que tem uma conexão muito, muito, muito forte hoje em dia. E você sempre foi uma pessoa que se posicionou muito. Uhum. Você vê uma função social num tipo de obra como esse, mesmo sendo uma obra de época, né, falando de um outro tempo, como é que as pessoas conseguem se conectar com isso no hoje? Eu vejo muita função social nessa série, porque ela aborda assuntos muito importantes e ainda que são ainda as feridas ainda estão todas abertas, né? Você tem ali tá tudo nada tá cicatrizado, muito pelo contrário. E as questões elas são muito atuais. Agora, você tem um distanciamento da época, você tem a beleza da época, né? Aquela Um Golden glamour, Age. né? Tem um glamour ali que é bacana, e uma fotografia belíssima, um figurino e não sei o que tal. E isso ajuda, porque enche os olhos, né? E por trás de uma coisa muito bonita, que de fato a série ela está ali denunciando uma série de questões muito importantes. E de uma forma delicada, sabe? Assim, eu vou tomar, por exemplo, até uma cena que eu postei agora, faz pouco tempo, que é a cena que a Conceição pede para ver o cabelo da Tereza. Aí vai, posso ver seu cabelo? Ah, claro, e tal. Aí ela vai ver, eu queria ter o cabelo loiro igual o seu. Isso é uma criança negra falando. E aí a Tereza fica tensa e fala, o cabelo loiro não tem nada demais, olha o seu cabelo. Então, assim, esse tipo de questão é levantada dessa forma, numa relação entre uma madrasta, ou sei lá, uma pessoa ali que está cuidando de uma criança negra, como que você pode abordar uma questão, por exemplo, né, do empoderamento negro, de você de aceitação, de você ter a questão de não ser, de você não diminuir a autoestima de ninguém com preconceitos e racismos, né? Então, assim, esses assuntos, eles são muito importantes, e eles são falados de um jeito que quando você percebe, você está pensando sobre isso. Quando você viu, você fala, nossa, olha, é verdade. Olha que, né? E eu acho isso potente na série, porque isso faz com que as pessoas, elas, que atraia as pessoas, que faça as pessoas, que leve as pessoas à reflexão, né? E a observar o mundo ao redor, a observar aquilo que está ao nosso redor.
Então, isso é muito bacana, em vez de que às vezes quando você vai com uma coisa muito, uma militância muito forte, você afasta aquela pessoa que poderia, de repente, olhar para a sua causa, olhar para uma questão que é um fato de uma forma mais empática. Você tira a possibilidade da pessoa ser empática, né? Então, assim, eu acho que a série ela tem esse potencial enorme de fazer com que as pessoas tenham empatia por várias causas que estão ali todas postas. E acho que a arte, de uma forma geral, né, e o audiovisual, que é talvez a mais poderosa delas, por, enfim, toda a complexidade que tem, a facilidade que tem de consumo também, tem isso de você conseguir falar e não pregar apenas para os convertidos, né? Essa sutileza que você está falando é você publicar para um público muito maior. E aí eu imagino que você, quando está escolhendo ou aceitando qual personagem você vai fazer nessa série ou em outros trabalhos, talvez hoje, por entendimento de qual é o teu lugar de fala e teu potencial de artista, não sei se você hoje em dia, por exemplo, toparia fazer um personagem que não fosse forte, profundo e que tivesse algo a dizer para o outro. Se bem que desde a presença de Anitta, você já tem personagens muito, né, que chegam chegando. Ah, eu tenho sorte, viu? Eu tenho bastante sorte na minha trajetória toda. Tive personagens muito legais. Algumas que me vieram para mim, outras que eu fui atrás, que eu batalhei para fazer, mas tive essa sorte de fazer. Agora, sim, eu acho que a gente tem que fazer de tudo. Acho que faz parte do aprendizado, né? Assim, e eu tenho falado bastante sobre o exercício do ator, que ele é necessariamente um exercício de empatia, porque você está literalmente se colocando no lugar daquela personagem. Você está sendo aquela personagem, né? Interpretando a personagem, você é a personagem, você está no lugar dela. Então, mesmo que você não concorde com a personagem, mesmo que você não faria nada do que aquela personagem faz, você tem que ser empática, você tem que compreendê-la, sabe? Você tem que estar ali, de fato, se colocando... Porque a partir do momento que você julgar a personagem, ferrou. Vai ficar estampado na sua cara. Estou interpretando e julgando a minha personagem. Vai estar ali, na sua cara. Não vai ter jeito. Então, assim... Agora, eu estou falando, divagando aqui a respeito da sua pergunta, mas é porque também tem uma questão que eu acho que em relação à carreira, né, assim, a carreira ela é feita, você vai fazendo durante anos e anos até o final da sua vida. E são escolhas, né? Mas também faz parte das suas escolhas os nãos que você diz. Eu acho que isso é muito difícil às vezes, porque já é muito difícil ser ator no Brasil. A gente é uma classe que tem que ralar muito, é uma classe que não consegue sustentar a maioria. Essa coisa do glamour do ator, claro que ela até existe, mas são pouquíssimos. A maioria dos atores no país, eles lutam muito, batalham muito, fazem aquilo muito por amor, né? E então, quando você pensa em dizer não para algum trabalho, é sempre assim, porque você fala, puxa, eu não posso dizer não, né? Porque sei lá se eu vou ter trabalho depois. Sei lá se eu disser não para esse trabalho, será que eu vou conseguir um trabalho depois? Né? Mas é importante a gente pensar nisso, das escolhas. E nesse sentido, os nãos também fazem parte das escolhas. E no processo da Teresa, voltando para ela especificamente, assim, quando você falou que você fez teste para outros personagens da série lá no início. Quando foi decidido, tá, Mel Lisboa vai ser Teresa. Como é que foi o teu processo de vestir esse personagem dramaturgicamente, assim? Inspirações da época, de hoje, ou uma linha já de trabalho com equipe de direção? Como é que como é que a Teresa nasceu? Olha, eu acho que o trabalho, a construção de uma personagem, ela também é sempre coletiva, né? Ela nunca é só você, né? Você tem sempre dividindo com o elenco, com a direção, com os roteiristas. Você tem uma série de... A personagem, ela tá num papel e então ela existe ali naquele papel e aí você vai tirar daquele papel e vai dar vida àquela personagem. Isso vai ser discutido, você vai ser dirigida, você vai ter alguém com quem você contracena que vai te dar uma bola e você vai ter que devolver, e isso vai influenciar, sim, no seu trabalho. Mas, assim,
tirando a Rita Lee, tá? Que foi a única personagem que eu fiz cujo processo foi diferente de todos os que eu já fiz. A Teresa, ela tá num lugar de processo de construção de personagem que eu gosto de fazer, que é baseado principalmente em estudo. Eu me contagio, me contamino de tudo aquilo que está naquele universo daquela personagem, seja ela qual for. Então, se você vai fazer Eda Gabler, então você vai estudar o Ibsen, o universo do Ibsen, você vai estudar aquele teatro, você vai estudar aquelas personagens, aquele período, você vai tentar entender o que era uma mulher naquele período específico, vai tentar entender, para você poder estar imbuído e você ter contexto para você criar a personagem ali. Isso é um jeito que eu faço, não é uma fórmula mágica que todo mundo seguir, não existe isso. Eu acho que tem o processo do ator, ele é um processo bastante individual e tem gente que trabalha de formas diferentes e eu acho que se funciona, tá ok, sabe? Eu não acho que não tenho, eu não tô aqui para julgar ninguém, longe disso, por favor. Mas no meu caso, eu gosto de estudar. Então, eu vou estudar aquele período, aí eu vou ler a respeito, eu vou ver filmes da época, eu vou assistir a documentários, eu vou ler artigos, vou buscar na internet referências, ouvir as músicas que as pessoas ouviam, tentar entender o contexto político do país naquela época, fazer com que tudo aquilo que contorna a personagem, que está ao redor da personagem, faça sentido. Para que, na hora que eu for construir, aquilo esteja já dentro de um invólucro, ela já está ali, né, amparada por um conhecimento um pouco geral do contexto daquela personagem, né? E isso é para qualquer personagem, não importa se é de época ou não, entendeu? Eu acho que isso é um processo que eu preciso passar. E no caso da Teresa, ainda havia duas referências muito fortes, que eram a Simone de Beauvoir, né? Há muita referência disso, o próprio casal Teresa e Nelson, principalmente na primeira temporada, né? Tem um quê de Simone de Beauvoir, ela tem um certo existencialismo, a coisa deles terem morado em Paris, né? Na França, então traz super esse universo. E a Clarice Lispector, como a escritora, como aquela escritora que trabalhava numa revista feminina, como a Clarice trabalhou, né? Então, eram essas duas grandes mulheres que eu também dei uma estudadinha, não para imitá-las, mas sim como essa referência, esse conteúdo macro para que você possa fazer o micro e ele fazer sentido, Tem né? alguma cena muito emblemática ou muito marcante que você fala assim, cara, tá, essa aqui é a minha melhor, a minha Teresa preferida, o lado preferido da minha Teresa? Ah, é difícil. É que eu tenho uma questão, assim, por exemplo, eu me divirto muito quando a Teresa ela tira um sarro das coisas. Eu adoro esse lado divertido da Teresa. É um lugar onde eu, Mel, me divirto fazendo, sabe? Então, aí tem várias cenas em que ela tira, às vezes ela tira sarro sem que a pessoa perceba muito bem, às vezes ela, né? Ou às vezes é uma brincadeira com a amiga, sabe? Que ela tá falando sabe? Coisas do na primeira temporada tem aquela fala da Teresa, mas eu não tô falando que isso é a minha Teresa favorita, tá? Tô falando que esse lado eu acho divertido da Teresa e eu como atriz me divirto muito de fazer. É, a Malu tá lá chorando as pitangas dela, falando, ai, eu nunca mais vou me apaixonar, Teresa. A gente sempre fala que nunca mais vai beber depois de uma ressaca, sabe? Esse tipo de fala que eu falo, ai, gente, que delícia falar esse tipo de coisa. Adoro. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, como consumidora, você é consumidora de séries e você é do tipo que maratona tudo de uma vez só ou não? Você vai com calma? Porque essa série, em especial, ela é muito maratonável, né? Eu assisti ela muito rápido. Tem muita gente comentando Super. aqui que também assiste muito rápido, além de ser, enfim, os tempos que estamos vivendo, temos um pouco mais de tempo para fazer isso, né? É, Mas como é que é a sou mais Mel, propícia. espectadora?
Eu assisto bastante as séries, menos do que eu gostaria. Eu gostaria de assistir mais. Mas existe a questão de tempo mesmo. E maratonar, então, é quase impossível. Lembrando que eu tenho 2 filhos pequenos, né? Não são bebês mais, mas tem uma demanda ali que é. E agora, por mais que eu tô em casa o dia inteiro, eu poderia super maratonar. Não, Mas eles também não. estão, né? Eles estão em casa 24 horas comigo. E aí é demanda o dia inteiro, sabe? Claro, eles já têm uma autonomia, já fazem as coisas deles, mas bem ou mal, tem ali uma série de coisas que eu tenho que fazer por eles, pela casa, por não sei o quê, que não me permite ficar maratonando. Então eu assisto assim, normalmente eu assisto 1 ou 2 episódios. Eu tento fazer assim, dia de semana eu assisto séries, aí final de semana eu falo, vamos dar um tempo nas séries e vamos assistir a filmes, sabe? Pra gente poder. E aí eu vou assistindo uma de cada vez. Agora eu tô assistindo a The Edge, daqui a pouco eu vou dar como diquinha da Tia Mel, porque é muito boa. Qual é a próxima da lista, depois dela? Little Fires Everywhere é a próxima. Já tá aqui, Bem, ó, já tá na agulha já. Só que o meu processo é um pouco mais devagar, entendeu? mas você é muito metódica, né? Isso eu acho muito, muito legal, assim. A gente, para quem tá perdido aqui, né? Por que que a Mel tá falando comigo? A gente fez, Uhum. eu vou revelar a nossa idade Ai, com essa informação, super mas importante. a gente há Poxa vida. 14 anos deu umas viagens aí pelo mundo fazendo o Oi Mundo Afora, que era um programa de turismo no GNT. Foi a terceira e última e melhor temporada do programa. Foi muito Ai, foi tão bom, divertido gente. fazer, foi tão legal. E, sério, eu trabalhei com várias apresentadoras muito maravilhosas, mas a Mel, como apresentadora, foi a mais aplicada de todas. Eu sou virginiano, cheio de toque, e ela era mais do que eu. Então, assim, ela chegava completamente estudada, tudo que estava preparado. Era uma delícia fazer o programa, que tinha a chance de improviso que a gente tinha era nas sutilezas de uma fala aqui ou outra, porque eu estava sempre muito estudada, né? E o Uhum. quanto é importante para você essa questão do preparo? Você falou um pouco disso, de estudar o universo da personagem, mas no dia a dia, para gravar as cenas, ou como administrar, você falou agora, não, a série, depois é isso, depois aquilo. Você, antes da gente entrar, falou assim, você quer combinar alguma coisa? Aí eu falei uma coisa que ela deve ter ficado desesperada. Não, improviso. Eu falei, eu sou um pouco metódica, sim. Eu sou Capricórnio ascendente Virgem, é um negócio terrível. Mas eu tenho, enfim, é um pouco complexo porque assim, eu não tenho, embora tenha começado a fazer teatro com 8 anos de idade, eu não me formei em artes cênicas, eu não tenho formação acadêmica como atriz. E não é uma coisa da qual eu me orgulho, muito pelo contrário, eu sinto muita falta disso. Mas isso tem um ponto que eu acho que é positivo para mim, Mel, muito pessoal, porque eu sou muito metódica. Talvez, se eu tivesse uma formação, eu eu não seria tão aberta, tão esponja como eu sou para receber informações das pessoas, porque como me falta a formação, eu estou sempre muito aberta e pronta, tento estar pronta para mudar uma coisa aqui e ali, caso seja necessário. Isso me faz uma atriz mais intuitiva. Claro que eu tenho meus métodos, claro que hoje, né, depois de muitos anos de carreira, eu tenho quase 40 anos, é claro que eu tenho o jeito que eu prefiro trabalhar, as pessoas com quem eu já trabalhei muitas vezes e tal. Mas existe um lado intuitivo na minha profissão, meu, no caso, que eu acho que me ajuda, porque talvez senão eu ficaria muito engessada. E porque eu sou muito metódica. Agora, por exemplo, apresentando um programa como a gente fazia, que a gente estava fora do país, era uma equipe pequena, que a gente tinha. Pequena mesmo, gente. Éramos 3 pessoas. A Mel, eu produzindo e o cinegrafista. Exatamente. E foi maravilhoso, porque eu aprendi um monte de coisa ali, sobre um monte de assunto, em termos de audiovisual, porque a gente fazia tudo. Eu era a minha figurinista, eu era a minha maquiadora, eu era a assistente de áudio,
O Bruno, produtor, também segurava a boom e fazia não sei o quê, e produzia e fazia isso, e o câmera também fazia. Gente, a gente fazia de tudo para aquilo acontecer. Para aquele programa acontecer, cada um de nós três fazíamos um pouco de tudo. Então, assim, se eu não chegasse preparada, se eu não chegasse segura do que eu tinha que fazer, eu ia me sentir muito desamparada. Eu precisava ter essa segurança comigo mesma para que, se pintasse qualquer imprevisto e tal, a gente tem como contornar. Mas você chegar num país diferente, falando uma outra língua, tendo que lidar com percalços e dificuldades e tal, e ainda e nem saber o que você está fazendo ali, aí não dá. Aí eu não ia conseguir, né? Tinha jeito. É muito isso. Tem gente perguntando, sim, gente, a live vai ficar salva depois, sem problemas, para quem quiser. Tem gente tendo que sair, etc. Eu queria voltar, alguém perguntou aqui, estou vendo as perguntas de vez em quando que mando. Você falou eu perguntei da tua Teresa favorita, mas assim, alguma cena mais difícil, ou a mais difícil de fazer? Ou um tipo de cena mais difícil de fazer como Teresa? Olha, eu não sei agora, eu tenho que pensar. Eu acho que tem algumas cenas, eu acho que tem muitas cenas difíceis a Teresa, assim, né? Eu acho que tem, por exemplo, as cenas na rádio, para mim, foram um pouco difíceis, embora muito prazerosas também, né? Mas tem toda uma questão de contexto também, eu acho que isso influencia muito. A gente filmou a rádio toda em uma semana e logo no início das filmagens. Então, logo de cara, eu já cheguei tendo que fazer toda a trajetória da Teresa na rádio sem ter filmado as outras coisas. Tendo chegado depois de um ano que eu tinha feito a Teresa, então que você ainda está meio que se encontrando ali naquele contexto, sabe? Você está meio, caramba, e você não tem tempo. Tem uma semana para fazer todas as cenas, tudo que é lá. E você vai indo. E grava tudo fora de ordem mesmo, né? Assim, então você faz uma cena lá do 6º capítulo, só que você não fez nada ainda, né? Eu acho que... Mas ainda assim é um outro ritmo completamente diferente de gravar novela, por exemplo. Né? Ah, sim, sim. Não, a série ela tem um ritmo de cinema, né? Você tem... são poucas cenas por dia que se filma, são poucas páginas, né? Para filmar essa série, são 3 meses. 3 meses para filmar 6 episódios. Então, assim, é um processo mais lento, é um processo mais artesanal desse ponto de vista, né? A novela, ela tem que ir ao ar um média-metragem por dia, durante meses. E são várias novelas. Então, não tem como. O meio de produção é um meio que ele né? É assim, é muito rápido. Tem que sair, as cenas vão saindo, porque tem que ir ao ar todo dia. No Você caso de acabou. uma série. Eu tenho a impressão de que você tem mais prazer fazendo série, cinema, teatro, do que necessariamente novela, do que esse produto diário. Porque eu não faço novela, né? Eu ia fazer agora e a pandemia não deixou. Mas faz muito tempo que eu não faço. Eu acho que tem uma coisa legal também, um pouco do folhetim. Também tem uma coisa... É uma aventura. Você nunca sabe, você está fazendo uma coisa, daqui a pouco você recebe um outro capítulo. É sempre muito... Tem um frescor e ao mesmo tempo que você fez, foi ao ar, você já está indo para o dia seguinte. Tem uma coisa muito dinâmica a novela, que eu acho bacana. Agora, claro, eu gosto de construção de personagem, eu gosto desse lugar de você ir burilando, né? Tem um certo... Eu gosto desse lugar, como você falou, um pouco mais mitológico, um pouco mais, né? Vou colocar aqui perfeccionista, mas não é como uma qualidade nesse caso, tá? É uma coisa quase chata minha, assim, que às vezes me atrapalha.
que às vezes me atrapalha bastante. Mas eu curto, assim, teatro, por exemplo, é muito louco. Teatro diferente, a série, por exemplo. Eu tava falando, eu vou deixar aqui, tem um pessoal aqui, vou confessar uma coisa, gente, vocês estão preparados? Quando eu assisti a segunda temporada agora, eu entrei numa crise, assim, com o meu trabalho, sabe? Eu olho e fico, ai, eu podia ter feito aquela cena daquele jeito, e não sei o que, não, e eu entro numa puta crise, fico... Não, sério, foi assim, passei 2 dias chorando em casa, é nesse nível, entendeu? É beira a loucura, porque eu tenho que fazer minha terapia, eu tenho que chegar na minha terapeuta, e minha terapeuta fala assim, Mel, é o seguinte, porque ela não tinha visto, ninguém tinha visto, eu assisti um pouco antes de ir ao ar, porque eles liberaram pra gente, e aí eu tive que fazer minha terapia, e a minha terapeuta falou assim pra mim, olha, Mel, eu não assisti, tá? Eu te conheço, você normalmente faz esse tipo de coisa, mas talvez realmente esteja abaixo do que você gostaria que tivesse ficado, talvez não tenha ficado tão bom. Acontece, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente não acha que é uma coisa e sai do tom, acontece e tal. Agora, não assisti, não sei o que dizer. Agora, tem uma coisa que eu posso te dizer. Você já fez, tá feito. Não tem mais como você refazer. Agora deixa. Bola pra frente. E aí, quando ela falou isso, foi quando eu mais sofri. Porque eu falei, não tem como mudar. Saiu do controle, já era. Desesperada. Gente, não tem como mudar. Vai ficar assim mesmo. Cara, desesperada. Depois eu fui a várias sessões, várias conversas, né? O Felipe, meu companheiro, não tem mais paciência pra mim. Ele fica rolling eyes, como diz a minha amiga. Ele fica assim, eu falo pra ele, ele já faz assim, 12 anos ouvindo isso. Fala, ai, meu, não aguento mais você falando esse negócio. Mas, enfim, acontece, é real, de fato. É isso que eu falei, que é um lugar que me atrapalha, juro. Me atrapalha. O pessoal aqui tá super concordando com o Felipe e perguntou se a tua terapeuta não te deu um tapa na cara quando você começou a falar isso, porque você tá muito bem. Ela não deu o que a gente tá fazendo assim, ó, um À negócio de distância, longo. né? A gente tá fazendo distância. Ela teria Não, mas dado. foi muito louco, porque aí eu entrei numa puta crise, aí depois eu fui aos poucos, sabe? Pensando, não, realmente, não adianta eu ficar sofrendo. Porque assim que acontece, no teatro, você estreia. Quando você estreia, não é que necessariamente, não é que tá pronto, necessariamente. Você tá minimamente apto a estrear. À medida que você vai fazendo, você vai tendo a resposta do público. E você vai consertando aqui e ali, você vai aparando arestas, você vai entendendo que há uma resposta aqui que é melhor, que se você fizer num outro tom funciona melhor. Você vai melhorando. No último dia do espetáculo, quando vai acabar a peça, você ainda está aprendendo, você ainda está construindo, você ainda está fazendo. Você vai melhorando. Aí um dia você faz o espetáculo e você não acha tão bom, no dia seguinte você volta e você tenta consertar aquilo que você não gostou, entendeu? Agora, uma coisa filmada, assim, é tipo uma fotografia. Você faz e vai ficar. Se ficar ruim, vai ficar ruim. É desesperador. É desesperador, gente. Eu não, né? Dizendo. Tô tentando fazer um pupurri das perguntas que estão vindo aqui. Tem muita gente. A pergunta que eu não quero calar, e provavelmente você também não sabe, se soubesse não poderia dizer, porque senão já teria sido publicada, quando vem a terceira temporada. Não sabemos, né? Não sabemos. Inclusive, a gente tem o grupo, né, do Coisa Mais Linda. No Coisa Mais Linda tem vários grupos de WhatsApp, mas tem um que é da segunda temporada, né? Os repetentes, os que ficaram da primeira para a segunda. E é um grupo que tem direção, produção, elenco, equipe, a galera. Aí no grupo, eu acho que foi o Leandro Lima que postou assim, gente, todo mundo perguntando, o comentário que eu mais ouço é que tem poucos episódios. Aí eu falei poucos episódios e perguntando quando vai ser a terceira temporada. Todo mundo, nossa, todo mundo pergunta isso. A gente não sabe. A gente não sabe mesmo. No ano passado foi a mesma coisa. A gente fez a primeira temporada e só depois de um tempo que a Netflix confirmou Na segunda, né?
a segunda, confirmou assim. Eles dão o que eles chamam de green light para você começar a produzir, né? Porque é uma temporada por ano. Então tem que ter paciência, gente. Eu também É, gostaria de saber. e esse negócio da quantidade de episódios, eu tenho percebido que todos têm enxugado um pouco mais. Que realmente, às vezes, tinha aquela coisa, tinha que ser 12, tinha que ser 13, tinha que ser 10. E às vezes, uma história, para ela ficar com o tamanho certo do tiro, da pegada, ela precisa ter menos, né? Porque senão acaba enrolando um pouco, talvez. Eu gosto dessa quantidade de 6. Não sei. Eu acho que assim, eu acho que tudo muda muito rápido hoje em dia, né? Porque você tem um novo aplicativo, porque você tem não sei o quê, e as plataformas vão mudando, e o público, como consumidor, ele também vai mudando. E o que acontece? Essas plataformas, eu percebo que elas vão se adequando a esse público também, né? A essa necessidade. Eu mesma, por exemplo, eu gosto de séries que têm poucos episódios, 6, 8 episódios. Já me atrai. Porque eu falo, bom, é bom que aí eu consigo terminar uma temporada um pouco mais rápido. Se for bom, se forem bons os 6 episódios, se forem bacanas os 8 episódios, eu falo ótimo, porque aí eu consigo ou ir para uma outra temporada, ou assistir uma outra série, assistir a um filme, porque senão você fica preso muito tempo numa temporada de uma série, sabe? Porque E às você começa a vezes. assistir. E às vezes eu também, quando eu vejo séries com mais episódios, eu fico com preguiça de começar. E aí eu vou Ah, começar, eu vou sim. querer acabar, porque eu também não deixo nada pelo meio, e aí falar, eu deixo de ver algumas coisas que poderiam ser boas. Outra Já pergunta que tá. aconteceu comigo também. Você tem a vontade de alguma temática ou alguma, não sei, algum tipo de personagem ainda a fazer ou que está latente, assim, você... Porque estão perguntando aqui, já perguntaram algumas vezes a mesma pergunta. Como é que foi fazer um personagem do meio LGBT? Isso não é tão explorado na Teresa, não sei se talvez no terceiro venha a ser, mas Uhum. é uma temática que te interessaria ver mais explorada, de repente? Ou como é que foi isso? Ah, com certeza, eu acho. Assim, eu sei que muita gente, a resposta que eu tive, né, do público LGBT, ou mesmo, enfim, não importa, em relação à primeira temporada, a história da Teresa e Elô, é muito positiva, assim. E a gente, quando recebe a segunda temporada, quando a gente recebe os roteiros, é que nem uma pessoa que vai ligar a Netflix para assistir a segunda temporada que acabou de lançar. Não, não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. A gente recebe, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, quando eu recebi a segunda temporada, é que eu vi que que a questão da Teresa tinha ido para um outro lugar ali. Inclusive, a própria sexualidade da Teresa, que é muito mais... que está muito mais aflorada na primeira temporada, na segunda temporada, ela não tá tão à flor da pele assim, porque e é compreensível, né? Ela passou por um grande trauma, ela tá se separando de um grande parceiro da vida dela, né? Um cara que viveu coisas muito fortes com ela, e ela sofre com isso tudo. E a gente sabe como é. Às vezes se a gente não tá muito bem, a nossa libido também não tá muito, né, muito ali bombando. Explodindo, é. A gente às vezes fica um pouco mais quieta, sabe? A Teresa, ela, 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 nessa segunda temporada, de fato, ela tá um pouco mais introspectiva. Tanto é que você se aprofunda em questões, né, da Teresa da fragilidade dela, né, da vulnerabilidade dela. Na primeira temporada você vê isso uma vez rápido e acabou. Mas na segunda temporada tem muitos momentos em que essa vulnerabilidade é mostrada. E eu acho que isso é legal, porque humaniza, né, a personagem. Faz com que a gente tenha empatia pela Teresa, né? Porque todos nós passamos por isso. Não existe ninguém 100% uau, nunca sofro, nunca passo por... Você pode demonstrar mais ou menos, mas todo mundo tem sentimento, né? É. Uma outra curiosidade, assim, sobre o entre temporadas, né? Nesse ato, não sei o quanto que vocês continuam em contato com a equipe de criação, enfim, com o próprio Netflix, ou como é que é os timings disso, mas, assim, em televisão aberta, que é aquela obra, a novela, principalmente, que é a obra aberta, que você tem a reação das pessoas muito imediata, nas séries não tem isso, é uma obra fechada,
Mas entre temporadas, e ainda mais Netflix sendo uma plataforma tão né, conectada, para o acesso de internet, eles têm dados muito precisos de até qual episódio foi assistido, onde que teve, as pessoas saíram, tem algum tipo de pesquisa também em redes sociais. Você consegue perceber ou teve acesso a alguma mudança entre a segunda e a primeira temporada com base na reação do público? Eu não tenho esses dados concretos, não sei. Mas eu vejo um pouco pelas redes sociais a reação. Então, por exemplo, também tem uma questão. Agora, esse ano, a Netflix colocou o top 10 deles, né? E o Coisa Mais Linda, até agora, tá no top 10. Ele já teve no segundo lugar, agora tá, sei lá, no nono. Mas é muito interessante você pensar que uma série brasileira, que muita gente tem preconceito, né? Tem muita gente que tem preconceito com o audiovisual brasileiro. Assiste a novela, mas é incapaz de assistir uma série ou um filme brasileiro. O que eu entendo muito bem, mas tudo bem. É um processo, é um processo. E o Coisa Mais Linda tá aí para ajudar a quebrar também esses paradigmas. Para além das questões sociais e tal, eu acho que também está ajudando muito as pessoas a quebrarem um preconceito contra o audiovisual brasileiro, né? Que ele é sim bom, tem sim qualidade, tem bons roteiristas, bons diretores de fotografia, bons diretores de arte, bons figurinistas, bons atores, tá tudo ali. A gente e de entender que isso é importante para nós como sociedade de um modo geral, né? Porque você está ali sendo representado também, né? Então isso é uma troca, fora assim, tudo, né? Que movimenta um mercado, por exemplo, né? De audiovisual, quantidade de pessoas empregadas, enfim, um monte de assunto que o Coisa Mais Linda ter essa aceitação ajuda muito a quebrar esse paradigma do eu não assisto as séries brasileiras porque séries brasileiras são ruins. Não é? As gringas são melhores. Não como jiló porque não gosto, porque eu nunca comi, né? Você viu? Você assistiu? Enfim, sabe? De quebrar mesmo, sabe? Porque às vezes só de você assistir uma série em português, você já vem sabe? E às vezes é uma coisa que tá ali dentro de você que você nem percebe, assim. Mas voltando à sua resposta, o que eu percebo pelas redes sociais, né? Eu mexo mais aqui no Instagram, mas eu tenho um Twitter também, e que eu vira e mexe, vou lá fuxicar o que o povo tá falando, eu vou lá ver, eu respondo e tal. E assim, e o Twitter é um lugar interessante desse ponto de vista, porque se as pessoas quiserem falar mal, elas não estão nem aí, elas falam mal mesmo. Cara, a resposta é muito positiva, assim, da série, na sua esmagadora maioria. Então eu dei uma olhadinha no Twitter também, até pelos comentários de quem está entrando aqui, muita gente de origem latina, muita gente falando espanhol aqui nos comentários e no Twitter também. Sim. Acho que está tendo uma aderência boa, não sei se necessariamente na Espanha, mas certamente nos países da América Latina, pelo que eu tenho visto aqui. Tem até uma pergunta em espanhol que chegou, pedindo uma... Então, eu queria que você comentasse essa coisa dos latinos, da latinidade, e gente pedindo conselho para atores em começo de carreira. Nossa. Bom, vamos lá. Desde a primeira temporada, eu tive uma resposta muito bacana, eu percebi uma resposta muito bacana, principalmente da América Latina, né? De fãs da série da Argentina, do Uruguai, do Peru, do Equador, México, enfim, de vários países aqui da América Latina. E isso é muito legal, é muito bacana, é muito positivo. E eu adoro, eu sempre vejo os comentários. Claro que às vezes eu não consigo ver tudo, porque sou eu que mexo no meu Instagram. E deu uma travadinha, não sei se foi só a Mel. Voltou. Pronto, voltei. É que me ligaram aqui, desculpa, achei que já saído. Eu que mexo no meu Instagram, então às vezes, né, você tem tempo para ver tudo, aí às vezes eu perco alguma coisa. Mas
eu vejo os comentários bastante, né, de pessoas de fora do país. Eu fico muito contente de ter esse retorno da América Latina, enfim, de todos os outros países. Tem uns países que também que são engraçados, até assim, que você nunca vai imaginar, né? Você recebe uma mensagem, sei lá, da Turquia, você recebe uma mensagem de Israel. Tem uns lugares assim do pessoal que assiste a série, você caramba, né? Você realmente vê o quanto é possível você chegar em lugares que você não podia imaginar. Ó, no ranking, Bruno, de perguntas mais feitas aqui na live, depois de quando vem a terceira temporada, que a gente já não sabe responder, tem muita gente querendo saber se você de fato fala francês ou se foi só as cenas para a série. Olha, a gente gravou, não foi comigo, mas com a equipe, o episódio O Oi Mundo Afora há 14 anos, em Paris, e ela fala francês muito bem, fala espanhol muito bem e fala inglês muito bem. Só das viagens que a gente foi, eu não lembro dela falar nem holandês, nem árabe. Mas o resto ela mandou muito bem na língua local. Não, como o programa que a gente fazia juntos, era um programa de turismo, eu entrevistava as pessoas. Para quem não sabe, o programa chama Mundo Afora. Eu não sei se tem esses episódios disponíveis, assim? Cara, sabe que não. Não Poxa, tem. que dó, era tão Porque legal. como era muito legal, né? Porque como era uma ação da Oi, acho que no contrato com o GNT não tinha exibições para sempre, assim. Mas eu tenho todos os DVDs. DVD, olha que coisa antiga. Que maravilha. Um dia faz uma ediçãozinha aí para provar que eu falava já francês naquela época. Não, mas e para mim foi bom, né, o fato de eu poder falar línguas, porque eu chegava nos lugares e conseguia me comunicar relativamente bem, porque eu tinha que fazer entrevistas. E muitos dos lugares as pessoas não falavam nem perto de português, né? Sim, não existe. O único lugar que eu acho que eu tive até questões, assim, que foi quando a gente foi para Galícia, mas não era com você também, né, Bruno? Não foi comigo, acho que foi com a Karina. Que a gente foi para Galícia, tipo, em Santiago de Compostela, essas coisas, havia um certo dilema ali entre falar português e espanhol, porque galego eu não sei falar, mas o galego é uma mistura, parece uma mistura entre português e espanhol. E aí, às vezes rolava assim, e aí, você vai me entrevistar em português ou em espanhol? Eu tive o caso de um cara bastante antipático, que eu cheguei e falei assim, e eu perguntava, você quer que eu te entreviste em português ou em espanhol? Aí ele, você pode me entrevistar na língua que você quiser, eu vou responder em galego. É uma resposta bem galega essa. Olha que a minha família é galega, eu posso dizer isso. Eu falei, ok. E ele fez exatamente isso. Eu entrevistei ele, ele respondia tudo em galego. E eu que me virasse, eu que lutasse. Eu que lutasse para entender. E eu que legendei depois isso tudo. Galego era mais fácil de entender. Se eu tivesse, sei lá, na Catalunha, aí já ia ser mais difícil. Mas, assim, galego dava para entender. Mas, enfim, tudo isso facilitava. Quando a gente foi para a França, Paris, as pessoas ainda falam, né, inglês. Mas quando a gente saiu de Paris e a gente foi para o interior da França, se eu não falasse francês, a gente teria muita dificuldade de produzir. Porque Sim. eles não falavam inglês. Eles não têm o hábito, assim, tanto... Pelo menos, né? Na época de aprender inglês fora de Paris, né? Sim. Então, a dica para todos os iniciantes. Eu estou olhando para cima, eu vou ver se eu acho que eu tenho em algum lugar. Porque você lançou um livro com o GNT sobre esse programa, né? O livro tem ainda em livrarias que eu já vi outro dia. Sim, ele deve estar bem desatualizado, né? Mas foi uma delícia aquilo. Cadê, gente? Não, mas foi. Esse programa, Bru, olha, eu era feliz e tinha a mais absoluta certeza de que eu sabia. Porque eu adoro viajar, adoro conhecer os lugares, as pessoas, e eu fazia isso e ainda recebia por isso. Era uma coisa maravilhosa. Sabe? E a gente se divertia muito. Na equipe tinham 3 produtores e 2 câmeras. E eu viajei em todas as possíveis combinações. E, por sorte, eu me dava bem com todo mundo. Então, todas as viagens foram muito divertidas, assim. Aí as pessoas me perguntavam, mas você tem tempo, assim, para curtir,
o trabalho já é uma curtição, né? Porque É, não tinha mesmo. A gente chegava, no dia que a gente cruzava o Atlântico, no dia que a gente chegava, a gente já estava trabalhando, não, né? primeiro dia, primeira gravação, Nova York. Você chegou com a roupa que você chegou e a gente era um dia que a gente ia gravar o primeiro episódio, que tinha várias cabeças numa limusine. E Sim, antes eu de você ir lembro. trocar de roupa, você teve que ficar lá na limusine. Entra na limusine, sai da limusine, entra na limusine, sai da limusine. Faz um Sim. monte de cena, tudo antes de. No mesmo dia que Nossa, chegou, né? É, era muita correria, era muita correria. Mas, gente, era muito maravilhoso. Assim, eu tenho é. coisas que eu vivi ali que eu falo, puxa vida, quando que eu vou ter essa oportunidade de novo? Né? Em Nova York, por exemplo, lembra que a gente entrou no MoMA, o MoMA fechado, abriu só pra gente. Aí eu entrevistando o curador é, não lembro exatamente de que área que ele era agora, já Era. me esqueci. Tô tentando lembrar também. Acho que Mas das exposições era Monet. temporárias. Eu não Mas a gente fez uma coisa muito da parte do Monet dali, não foi? Se eu não me lembro bem. A gente pegou aquela parte um pouco impressionista ali. A gente Sim, sim, pegou Monet, Van Gogh, Matisse, ali, impressionismo, pós-impressionismo. A gente andou bem, mas a gente entrou na sala de Pollock, lembra que a gente sim, foi, sim. que eu fui entrevistá-lo, o negócio, ele falou de Pollock e tal. Cara, é assim, você tem o MoMA só pra vocês, só pra gente, os três. E o cara, era incrível, eles recebiam a gente mesmo, né? Assim, eu entrevistava, era maravilhoso. Aí você ia no restaurante para fazer uma matéria no restaurante, os caras, tanto é que eu fui engordando durante a temporada, lembra? No final, no final já estava toda cheia, porque, cara, a gente comia pra caramba. Chegava nos restaurantes, aí, assim, era fazer matéria e os caras faziam um banquete pra gente, né? Faziam um banquete para ir, queriam que a gente experimentasse tudo. E aí eu só ia comendo, comendo, comendo. 6 meses depois, viajando, minha filha, já estava uns 5 quilos mais gorda. Cara, e a gente conseguiu se divertir também, porque como você era muito aplicada, a gente fazia tudo mais rápido do que daria até para fazer. E sobrava um tempinho, a Sim, gente tomava até uns bons drinks depois do final do expediente. tomava, tomava. Eu lembro da gente em Roterdã. Ai, Roterdã, nossa, estou muito Eu louco lembro da para gente em voltar lá. Roterdã, da gente tomando uma Duvel. Sim. Porque Numa... Roterdã foi fácil, porque das 6 pautas do programa, 4 eram na mesma rua, né? Era Wittgenstrasse. Inclusive o hotel foi uma delícia. Foi muito legal. E aí a gente, nossa, eu lembro bastante. Eu lembrei dessa cena da gente em Roterdã. E aí aquele dia você pegou uma cervejinha, a gente tomou assim na frente de um rio, não lembro exatamente, mas a gente estava lá, a gente já vamos tomar uma cervejinha aqui. Muito bom. Ai, muito bom, muito bom. Ótimo conversar com você, meu. Obrigado por aceitar o convite, bater esse papinho aqui, 1 hora falando. Caramba, já Essa passou uma hora. passou 1 hora, né? Muita Ai, coisa. Então tá. deixar de ficar aqui horas, né, falando. É, muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, muito bom te reencontrar aqui, assim. Essas coisas da Sim, quarentena, né? Que a gente às vezes passa um exatamente. tempão sem se ver, e aí, de repente, por conta da quarentena, justamente, você encontra alguém que você não via há tanto tempo. Então, Exatamente. muito legal. É isso. Beijo grande. Fica bem. Você também, Bruno. Obrigada. Beijo, beijo, gente. Tchau, galera. Tchau.